Você quer ter resultado na sua vida? Você quer que a sua fé em Cristo traga para você as promessas dele? Traga para você o resultado desse problema que você está vivendo? Você não, já tem anos vivendo esse problema e não consegue resolver, seja na família, seja na vida financeira, seja na saúde, seja na vida espiritual, e você não consegue resolver, e você quer resolver esse problema, você quer se livrar dessa maldição, você quer a solução para isso? A solução é obedecer à palavra do Senhor. A solução é se entregar a Cristo. A solução é fazer aquilo que o Senhor Jesus manda. Você há de convir que Deus sempre fala sobre a obediência. Esse povo aí não me obedece, esse povo aí é rebelde. O Senhor Jesus chama os doutores da lei, né, em Israel de sinagoga de Satanás, porque eles ensinavam o povo a ser obediente à voz do homem, não à voz do Senhor. O Senhor Jesus sempre repreendeu o povo por causa disso. E ele deixou um exemplo muito forte, que está em Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante, que fala sobre um centurião, um homem que perseguia o Senhor Jesus, não tinha nada a ver com a fé do Senhor Jesus, mas aconteceu um problema na vida dele. Qual foi o problema? Um dos servos desse homem estava doente, estava indo à morte, e ele amava esse servo. Então ele foi até o Senhor Jesus. Ele chega até lá, né, fazendo um alto sacrifício, né, porque todo mundo viu que ele estava indo até o Senhor Jesus, era uma coisa ali desonrosa para ele, né, mas eles, entendendo que o Senhor Jesus poderia curá-lo, poderia libertar o servo dele, poderia salvar o servo dele, ele então decidiu a sacrificar até mesmo a sua carreira para salvar aquele servo. Olha como é forte isso. Como é forte uma pessoa botar no altar a sua vida, sacrificar, né, no altar tudo que ele tem, acreditando que Deus vai trazer resposta para ele. Então ele vai e arrisca tudo dele para buscar o Senhor Jesus, um dos homens que era muito perseguido naquela época. O Senhor Jesus era muito perseguido, né, porque aquela cúpula da sinagoga, né, aqueles religiosos, queria matar o Senhor Jesus, queria destruir ele, porque ele estava fazendo milagres, salvando vidas, restaurando vida, e aquele povo incrédulo não queria que ele fizesse isso. Assim também acontece no dia de hoje. Assim também acontece no dia de hoje. As pessoas degridem a igreja de Cristo, perseguem, né, os cristãos, diz que pastores tudo é ladrão, que a igreja é só para aprisionar o povo e fazer deles o que eles bem entendem. É assim que também acontecia naquela época do Senhor Jesus e acontece hoje. Só que aquele centurião não queria saber nada disso, não queria saber que as pessoas falavam mal dele, que as pessoas criticavam ele não estava nem aí. O que ele queria é ver se de fato ele era um homem, né, que poderia curar o servo dele, se ele era esse Deus que alguns falavam. Porque na época tinha algumas pessoas que falavam, é o Filho de Deus, é o Messias, é o profeta. Então esse centurião foi até o Senhor Jesus disposto a tudo para alcançar a cura do servo dele. Ao ponto, né, como eu disse, em praça pública, ele chegar para o Senhor Jesus e dizer, eu preciso do Senhor. O meu servo está doente e está a ponto de morrer. Então o Senhor Jesus disse, olha, me leve até a sua casa. Ele disse, olha, Senhor, eu não posso levar o Senhor, eu sou um centurião, sou um homem pecador, eu sou um homem que sirvo a um dogma, né, a um segmento diferente do Senhor, mas eu entendo que o Senhor, mandando uma palavra, eu creio que o meu servo será curado. Olha como é forte isso. Ele chega para o Senhor Jesus, um homem que não tinha nada a ver com Israel. Ele perseguia o Senhor Jesus, mas ele entendeu que uma palavra que o Senhor Jesus mandasse poderia curar
o servo dele, poderia libertar aquele servo daquela maldição e ele não morreria. E aí o Senhor Jesus, então, admira aquele homem, admira aquela atitude. O Senhor Jesus admira as pessoas que tomam atitude de fé no altar, que acredita na palavra dele, que não dá ouvido aos filhos de Satanás, que só querem degredir a palavra do Senhor, a igreja de Cristo, né? Os homens de Deus que estão aí pregando, buscando salvar vida, buscando tirar vidas, né, de uma escravidão satânica. Esses filhos do capeta estão aí tentando fazer de tudo para parar a obra do Senhor, mas a pessoa que não dá ouvido a isso, mas continua fiel, né, nas suas obrigações como cristão, continua estando nas reuniões, continua evangelizando, continua sendo dizimista, continua sendo ofertante, continua sendo de fato uma pessoa que crê na palavra do Senhor, que crê no sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se agrada dessas pessoas. Tanto se agrada que quando esse centurião falou, né, basta que o Senhor mande uma palavra, ele admira esse homem plenamente e disse em alta voz: nem em Israel eu vi uma fé como desse homem, nem mesmo no meio do meu povo. Olha só, no meio do meu povo, no meio dos cristãos, eu vi uma fé igual a desse homem. O Senhor Jesus admira aquele homem e exalta aquele homem e disse: pode ir, o teu servo está curado. Aquele homem vira as costas e vai embora. Ele não fez mais pergunta nenhuma. Essa é a fé. Você ouviu a palavra do Senhor saindo do altar, dizendo para você que se você obedecer a palavra do Senhor, sendo pregado o que ele está falando, né, os seus propósitos, as suas campanhas, né, a sua caminhada de fé, obedecendo a palavra do Senhor, com certeza essa pessoa vai receber de Deus as promessas, vai receber de Deus um milagre na vida dela, na situação que ela esteja procurando. Porque, biblicamente, disse o Senhor, aquele homem expressou uma fé que nem mesmo no meio do povo de Israel, quer dizer, no meio do povo de Deus, ele tinha visto. Ele admira. E aquele homem, quando chega na casa dele, antes de chegar na casa dele, um dos servos saíram, veio até ele, e ele perguntou, e aí? Ele disse: olha, ele está curado. Aí ele perguntou: que hora que foi? Aí o servo falou qual foi a hora. Ele lembrou que foi exatamente naquele momento que o Senhor Jesus disse: vá, porque o seu servo estava curado, está curado. E ele então adorou o Senhor, louvou o nome do Senhor. Preste bem atenção, a sua vida pode mudar quando você recebe uma palavra no altar de Deus. Por isso aqui na Igreja Evangélica Nação de Deus, nós pregamos o que diz a Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia e ler aí, e você vai ver que eu estou falando aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. E ele diz lá em Deuteronômio: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, Senhor teu Deus, guardar no seu coração e praticar, virão sobre ti todas essas bênçãos. E quais são as bênçãos de Deus? Salvação, bênção na família, bênção na saúde, bênção na vida financeira. A pessoa passa a ter uma vida abençoada. Mesmo tendo luta, ela vai vencer todas essas lutas, porque também é bíblico. Entende? Sim ou não, meu amigo, minha amiga? Então, a pessoa que dá ouvido ao diabo, ela para. E eu lembro daquele, o profeta novo e o profeta velho. O novo saiu, né, para cumprir uma ordem que Deus tinha dado a ele. Até então ele estava obedecendo, mas depois ele deu ouvido ao profeta velho, que disse para ele: olha, eu também sou profeta, tal, e Deus está falando isso. Ele para e morre. Então, quando a pessoa deixa de ouvir a palavra do Senhor, deixa de obedecer a palavra do Senhor, ela traz um problema seríssimo para a vida dela. E é isso que o Senhor Jesus não quer. Por isso ele está trazendo essa mensagem. Olha, faça a vontade de Deus, continua obedecendo a minha palavra, continua honrando o meu altar, continua sendo fiel, continua fazendo aquilo que eu te mando. E aí eu serei contigo. Amém? Então, está aí uma palavra poderosa para você que talvez deixou de cumprir com as suas obrigações, deixou de estar no altar, deixou de obedecer a palavra de Deus por causa das palavras desses seguidores de Satanás, desses filhos do capeta que anda só degredindo a igreja, chamando pastores de ladrão, pastores que quer fazer do povo de Deus uma marionete. Interessante que eles não falam de outros segmentos, mas querem degredir a imagem da igreja de Cristo. Mas diz uma palavra: o inferno não vai vencer
e nem vai fechar a porta que o Senhor Jesus abriu. A porta da igreja de Cristo pode falar mal, pode perseguir, mas as portas da igreja não se fecharão, porque tem homem de Deus, tem pessoas que ainda obedecem à palavra do Senhor, tem pessoas que são fiéis ao Senhor. Esse homem alcançou o milagre, porque ele não deu ouvido aos filhos do capeta. Se você não der ouvido aos filhos do diabo, continuar firme na sua posição de fé, honrando o altar de Deus, cumprindo com as suas obrigações como cristão, sendo dizimista, sendo ofertante, participando das reuniões, participando dos propósitos, evangelizando, ganhando almas para o Senhor, a mão de Deus vai se mover sobre a sua vida, e essa praga que se levantou contra você, contra a sua família, vai cair. Deus vai arrancar em nome de Jesus. Seja como aquele centurião, obedeça a palavra do Senhor. Olha só, observe bem. Quando ele ouviu e disse, Senhor, basta que tu manda uma palavra. Ele ouve então a palavra. O Senhor Jesus admira ele e manda ele embora. Naquele momento, o servo dele já estava sendo curado. Nesse momento, se você se voltar para Deus, acertar seu caminho ao Senhor, voltar à prática do pecado, voltar ao primeiro amor da sua fé, hoje, agora, nesse momento, o Senhor Jesus vai livrar você de um monte de maldição e vai honrar a sua casa, a sua saúde, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Ele disse, se tu quiser, ele não obriga ninguém, tá certo? Então, se tu quiseres e me ouvirdes, disse o Senhor Jesus, tu comerás o melhor dessa terra. Meu amigo, minha amiga, pare de comer porcaria na mesa do diabo. O Senhor Jesus tem um banquete maravilhoso para a sua vida. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.